Olá, pessoal, boa noite. Nós estamos aqui na nossa sexta aula do Laboratório de Análise de Direito Empresarial Internacional Privado da FND-UFRJ. Hoje com um tema muito atual, com duas professoras e profissionais aqui do jurídico, que é a Larissa Cheng e a Sofia Chang. A Larissa, ela é consultora jurídica do escritório Albuquerque Mello Advogados. Ela é graduada no IBMEC e pós-graduada pela UERJ em Direito Digital. E a Sofia Chang é advogada, né, formada pela UFMG, não é isso, Sofia? É mestrando em Direito em Pequim University e atua com a privacidade e proteção de dados pessoais. Então, hoje o título da nossa aula vai ser Código Civil Chinês e Proteção de Dados. Temos aqui também o João Pedro e o Pedro, que vão ficar aqui. Nós todos hoje vamos ficar no backstage para poder deixar elas aqui com a apresentação e não ficar o rostinho bem pequenininho. Eu espero que vocês gostem. Então, muito obrigada, Sofia e Larissa, por terem aceitado o nosso convite de estar aqui dividindo com a gente esse conhecimento desses dois super temas muito relevantes. O Código Civil Chinês acabou de ser lançado, né, na China, e proteção de dados é o tema do momento em todos os lugares do mundo. Então, eu tenho certeza que vai ser de muito proveito, tá? Muito obrigada e fiquem bem à vontade. Oi, boa noite, pessoal. Obrigada, professora Carolina. Obrigada, pessoal, pelo convite, né? Sim, com certeza, esse Código Civil, ele é muito novo, ele entrou em vigência em janeiro desse ano, mas eu vou aprofundar o tema mais adiante. E agora eu queria me apresentar, né? A professora Carolina já fez essa apresentação, então, eu queria destacar um ponto que eu tive a honra também de traduzir o Código Civil Chinês do chinês mandarim para o português, junto ao professor João Pedro Biasi. Então, particularmente, acredito que foi uma experiência muito gratificante, né? E eu pude aprender muito com a China. Ao longo da apresentação, vou abordar um pouco sobre o Código Civil Chinês, vou dar um apanhado geral e depois vou adentrar nesse tema de proteção de dados. E, Sofia? Oi, pessoal, boa noite. Professora Carolina, muito obrigada pelo convite. Larissa também, obrigada, pessoal. A professora Carolina já me apresentou, mas um pouquinho do meu background, que eu vou falar mais de privacidade e proteção de dados hoje, depois que a Larissa introduzir como o tema está no Código Civil, porque é o tema da minha especialidade, é um tema que eu venho pesquisando, mas especificamente China é um tema que eu venho estudando somente há 2 anos, então a maior parte, né, do meu conhecimento, da minha pesquisa era em relação ao direito europeu, direito brasileiro. Então, acho que vai ser uma conversa bem bacana, espero que vocês gostem e vamos lá, Lari. Vamos lá, pessoal, então. Eu vou colocar um slide aqui. Vocês estão conseguindo ver? Vou colocar, então, a gente vai sair aqui para o backstage e vai jogar o slide delas, tá bom? Pedro e João também vão sair. Tudo certo? Sim. Tá, obrigada. Para contextualizar o surgimento desse Código Civil chinês, né, primeiro é muito importante a gente dar uma pincelada no próprio sistema jurídico chinês, porque nas últimas décadas ela passou por uma rápida modernização. Ela surgiu como um sistema híbrido, em que junta essa tradição legal imperial da China com o direito ocidental. Também tem umas influências desse direito socialista soviético. E devido a toda essa conjuntura ancestral, né, da China e tal, ela adquiriu uma tradição legal única. E, portanto, é muito difícil a gente tentar classificar o sistema jurídico chinês como common law ou civil law, tal qual a gente estuda no mundo ocidental, né?
para estudar esse sistema jurídico chinês, a gente é necessário estudar primeiro a sua cultura, seus costumes, suas tradições, e até, muitas vezes, essas relações interpessoais com o direito, né? Como que os cidadãos, como que os próprios chineses se relacionam com o direito. Aqui eu vou falar um pouco sobre essa evolução do direito chinês, né? Começando pelo direito imperial, e que ela foi dividida em dois grandes sistemas, começando primeiro pelo sistema confucionista, conhecido como sistema Li, ou Li-Fa. Mas o que falava esse confucionismo, né? O que ensinava o Confúcio? Ele entendia que a sociedade poderia ser regulamentada, né, por normas e regras sociais, conhecidas como as Li, e essa escola tem muito fundamento nos costumes, nas tradições, e eles acreditam que através dessas normas, regras sociais, seria possível a manutenção da paz e a honra na sociedade. Essas regras do confucionismo são tão importantes que elas ainda existem nos dias atuais. Um exemplo clássico que eu gosto de mencionar seria o respeito dos mais jovens aos mais velhos. Isso acontece muito, desde dentro da família, às vezes em alguns aspectos assim, cerimoniais, né? A gente sempre vê esse respeito especial aos mais velhos, porque eles são considerados como os sábios daquela sociedade. Ali no confucionismo, também existia, né, o legalismo. O legalismo, diferentemente do confucionismo, ele se baseava num conjunto de regras estatais, né, impostas pelos governantes, conhecidos como sistema Fa. E o descumprimento do legalismo, de essas regras dos governantes, ele implicaria na aplicação de sanções e penalidades. Isso é o que a gente tem mais próximo das leis e normas escritas do país, né? Isso foi principalmente a base da compilação legal do país. E, além desses dois sistemas, que eles foram fundamentais, a gente tinha outra corrente filosófica chamada taoísmo. Ela foi compilada na obra chamada Tao Te Ching, que significa o quê? O caminho a seguir. Tao Te Ching significa o caminho a seguir. E ela vai compilar os principais ensinamentos do Lao Tzu, que é esse senhorzinho que vocês podem ver na imagem, juntamente com os ensinamentos do seu aprendiz, Zhuangzi. Essa pequena obra, ela é dividida em 81 breves capítulos que vai abordar sobre a filosofia, sobre o universo, sobre a vida, e também vai debater umas questões sobre a política, sobre como que todo esse universo e a vida humana se relacionam com a política. Então, pelo taoísmo, né, ele preconizava a existência de uma ordem espontânea de equilíbrio no universo. Isto é, as pessoas não precisariam dessas normas do legalismo, também não precisaria dessas normas do confucionismo, porque através do Tao Te Ching as pessoas poderiam viver em harmonia e paz na sociedade. O Tao Te Ching, ele é tão importante que os alunos ainda aprendem hoje nas escolas primárias, no que seria equivalente ao Fundamental 1 aqui no Brasil. Então, desde bem pequenininhos, os chineses vêm aprendendo essas regras sociais, né? Eu confesso que eu mesma tive que aprender quando fui fazer o intercâmbio na China. Eu fiquei 1 ano lá, era a exigência da escola, né, para passar de ano, que as pessoas saibam esse Tao Te Ching. Confesso que atualmente eu não sei como que está funcionando isso, mas eu lembro de ter aprendido o Tao Te Ching na escola. Bom, avançando um pouquinho aqui nessa evolução
mais histórica do direito, né? Eu vou falar agora sobre o século XX. No século XX, o direito chinês ele sofreu influências das diretrizes políticas marxistas-leninistas. E isso teve um efeito devastador para o direito chinês, porque ela rompe com tudo aquilo que a gente viu, né, sobre o confucionismo, sobre esses legados do taoísmo também. E no lugar dessas filosofias, surgiram as diretrizes políticas. E essas diretrizes políticas, muitas vezes, foram fundamento para a prática de atos jurídicos, até fundamento para as próprias sentenças. Então, isso foi uma época bem difícil para o direito na China, porque eu acredito que não teve grandes desenvolvimentos, né, em relação a direitos individuais ou coletivos. As coisas só começaram a melhorar com a abertura econômica da China. E isso aconteceu perto dos finais da década de 70, início da década de 80, no governo de Deng Xiaoping. E, bom, dentro desse governo, a gente teve a Constituição de 1982. Essa Constituição, ela é vigente ainda hoje, ela sofreu algumas emendas constitucionais, né? Mas ela foi fundamental para a construção, né, a reforma de um sistema jurídico verdadeiramente chinês e verdadeiramente mais contemporâneo. Além disso, outro marco muito importante para o avanço do direito chinês seria a entrada da China para a Organização Mundial do Comércio em 2001. Com essa entrada, a OMC estabeleceu certas exigências para o governo chinês, no sentido de, por exemplo, implementar um sistema jurídico mais uniformizado, mais claro, até para melhorar a credibilidade dessas relações comerciais, além de promover e aperfeiçoar essa economia de mercado. Então, essa entrada da China na OMC é um marco muito importante para o direito chinês moderno também. Bom, como que é composto o direito chinês hoje em dia, né? Hoje em dia, ele é composto basicamente por elementos do confucionismo, que a gente falou bastante, né, dessas filosofias confucionistas, que elas pregavam. Também ela é composta pela filosofia marxista-leninista, em decorrência desse século XX, né, dessas orientações políticas. Ela também vai ter influência dos direitos anglo-americanos, essa questão mais baseada nos costumes, nas tradições, e também, com certeza, não poderia faltar a influência do direito europeu. E o Código Civil, ela vem para consolidar esse ponto de que a China realmente, né, o direito chinês realmente, ele é muito diversificado, ele é muito misto. E, bom, antes do Código Civil chinês, a gente tinha leis civis para regulamentar essas relações civis, né? Não era um Estado sem lei, nem nada disso. Existiam leis civis, sim. A gente tinha o quê? A Lei de Contratos, de 1999, chamado de He Tong Fa. A Lei de Casamento, de 1980, chamado de Huan Yin Fa. A Lei de Adoção, de 1991, chamada de Shou Yan Fa, e a Lei de Responsabilidade Civil de 2009, conhecida como Shen Quan Zheren Fa. Bom, com a vigência desse novo Código Civil, essas leis esparsas que existiam foram revogadas, né? E o principal objetivo desse novo Código Civil consiste na compilação de todas essas leis num mesmo livro, para conferir maior operabilidade, segurança jurídica, e tenho certeza que isso também vai facilitar a vida dos operadores do direito, dos juristas,
até para a gente que está tentando entender, estudar e pesquisar sobre o direito chinês. Agora, falando um pouco sobre a elaboração do Código Civil Chinês, bom, os trabalhos iniciais começaram em 2014, e isso foi decidido na sessão plenária do 18º Comitê do Central Partido Comunista da China. Lá foi decidido que o código seria dividido em 2 grandes grupos de trabalho. A primeira parte, né? O primeiro grupo seria destinado à primeira parte e o segundo grupo seria destinado à segunda parte, que seria a parte específica. A primeira parte geral, ela foi finalizada em 2017. A segunda parte, dentro desse grupo de trabalho, ainda foram divididos em subgrupos, cada um trabalhando nos 7 livros que fala sobre os diferentes aspectos da vida civil. Os trabalhos foram terminados em 2020, exatamente em 28 de maio de 2020, e finalmente ela entrou em vigor em janeiro de 2021. Então, a gente teve um tempo de vacatio legis, né, para as pessoas tentarem se adaptar para a lei, tentar entrar em vigor, e essas questões de procedimento legislativo. O código em si, ela tem no total 1.260 artigos, somando a parte geral, somando a parte específica, e também contém alguns artigos de transição, né? No que toca a essa parte geral, ela sofreu grandes influências dos países que possuem codificação germano-românica, e ela vai dispor o seguinte: normativas gerais, vai dispor também sobre normas da pessoa natural, da pessoa jurídica. E abra um parênteses aqui, porque ela vai falar das seguintes pessoas jurídicas: pessoas jurídicas com fins lucrativos, pessoas jurídicas sem fins lucrativos e pessoas jurídicas especiais. Além disso, ela vai tratar sobre os atos civis, a representação, a responsabilidade civil geral, a prescrição e o cálculo dos prazos. Na parte específica, foi dividida nos livros de acordo com essas relações mais específicas, né? Então, a gente tem, por exemplo, o livro dedicado ao direito de propriedade, o livro dedicado aos contratos, também tem dos direitos da personalidade, do casamento, da família, da sucessão e da responsabilidade civil. Vocês veem que a responsabilidade civil está repetida, isso não é um erro, tá? Isso é porque na parte especial, essa responsabilidade civil, ela vai tratar de casos específicos, né? Eu lembro da responsabilidade civil dos donos de animais também, essas questões mais específicas que não seriam abarcados dentro dessa responsabilidade civil geral, da parte geral. Na parte dos contratos, ainda nessa parte especial, os chineses foram muito específicos, porque vão prever o seguinte: vão prever as regras gerais aplicáveis aos contratos, os tipos de contratos, que são bastantes, eu vou elencar eles depois, e também vai prever os quase-contratos. E dentro desses contratos típicos, existem os seguintes: o contrato de venda, o de fornecimento de eletricidade, água, gás e aquecimento, o contrato de adoção, o contrato de empréstimo, o contrato de garantia, o contrato de locação, o contrato de arrendamento financeiro, o de faturação, de empreitada, de engenharia, de construção, contrato de transporte, contrato de tecnologia, que eu vou falar mais adiante também, contrato de depósito, contrato de armazenamento, contrato de mandato, contrato de serviços imobiliários,
de corretagem, de intermediação e, finalmente, também prevê o contrato de parceria. Então, assim, é muita coisa, né? É muito específico esse capítulo relativo aos contratos, porque os chineses parecem que eles querem tipificar todos esses tipos contratuais possíveis para conferir mais segurança jurídica, né? Na hora da sua elaboração e da execução. Eu recomendo muito a leitura desse capítulo para aqueles que gostam dos contratos. Eu sou suspeita para falar, gosto bastante, acho super interessante, né? Cada contrato vai ter umas cláusulas específicas, obrigatórias ou não. E, bom, pessoalmente eu acredito que essa tradução que eu consegui realizar, ela vai ser muito benéfica para todos os pesquisadores, né, que falem essa língua portuguesa, porque às vezes a gente acha uma outra legislação em inglês e, de repente, essa interpretação não seja tão específica, não seja tão boa quanto o português, que é a nossa língua, a nossa primeira língua, né? E, bom, aqui eu vou falar um pouco sobre as semelhanças do Código Civil chinês com o Código Civil brasileiro. Eu coloquei 2 exemplos, mas eles não se esgotam aqui, tá? Eu coloquei porque eu achei eles mais fáceis de todo mundo conseguir entender. Mas ao longo, quem for analisar o código, com certeza vai ver que tem outras semelhanças, tá? Bom, começando pelo direito das coisas. No caso, por exemplo, dos bens móveis, na compra e venda de um bem móvel, essa questão é prevista no artigo 208 e vai dispor o seguinte, que a constituição ou transferência de direitos de propriedade móvel serão realizados através da entrega do móvel. Isso é muito parecido com o nosso Código Civil brasileiro, né? Que a transferência de titularidade vai se dar com a tradição, a entrega efetiva desse bem móvel. E, no caso, no mesmo sentido, vai falar sobre os bens imóveis. O código vai falar que, para essa transferência dos direitos reais de imóveis, vai precisar de um registro legal específico, um cartório competente. Não basta a mera entrega da chave do seu apartamento, da sua casa, que você vai estar transferindo a titularidade, não. Tá? Você tem que fazer um rito solene lá, de ir lá no cartório, registrar, fazer a papelada. E o código ainda fala que a ausência dessas formalidades vai causar a invalidade desse negócio jurídico. Da mesma forma, o Código Civil vai falar nos artigos 1267 e 1245, tá? Outro exemplo aqui que eu destaquei em relação à maioridade civil. Ela na China se dá com 18 anos, conforme o artigo 17. Até aqui, nenhuma novidade, mesma coisa que o artigo 3º do Código Civil brasileiro, mas no decorrer do Código Civil chinês, no seu artigo 18, ela vai conferir a possibilidade de ter a capacidade civil plena para aqueles que possuem mais de 16 anos e menos de 18 anos, desde que consigam a renda de sustento próprio. Aqui eu acredito que seja uma forma de emancipação que o Código Civil chinês trouxe, né? No Código Civil brasileiro, a gente pode ver, pode observar outras formas de emancipação. E, bom, outra coisa que o Código Civil chinês vai falar que é o seguinte, os maiores de 8 anos, eles possuem capacidade civil limitada. Seus atos civis devem ser praticados com representação legal, né, daquela pessoa responsável. Então, olha só que é interessante, né, que os que têm 8 anos são considerados aqueles que possuem capacidade civil limitada, capacidade civil relativa.
E os que são considerados absolutamente incapazes pelo Código Chinês são aqueles que têm menos de 8 anos. No Código Brasileiro, a gente tem outras especificidades, mas eu queria destacar aqui em relação ao Código Civil Chinês. Portanto, isso e outros elementos que constituem o Código Civil Chinês faz com que a China se aproxime bastante desse mundo ocidental, em especial aos países que possuem uma codificação baseada nas influências germano-românicas. É muito interessante esse aspecto, né? Agora, continuando aqui um pouquinho, eu vou falar sobre as inovações do Código Civil. Eu coloquei 3 tópicos, mas elas não se esgotam nesses 3 tópicos, porque realmente o código é grande, né? É extenso, e não daria para falar de todas as suas inovações hoje aqui. Bom, eu vou falar um pouco primeiro desse ponto dos contratos de licença, cessão e transferência de tecnologias. Ela é prevista no livro 3º, capítulo 20. Mas o que fala, né, esse contrato de licença, cessão e transferência de tecnologias? E pela lei, ela vai falar o seguinte, que são aqueles contratos que estabelecem direitos e obrigações mútuos com relação ao desenvolvimento, à transferência, ao licenciamento, à consultoria ou demais serviços que envolvam a tecnologia em si. E também vai falar que a celebração desse tipo de contrato deverá conter as cláusulas de proteção de direitos de propriedade intelectual, tem que visar ao progresso da ciência e da tecnologia, e sempre tem que promover a pesquisa, o desenvolvimento, a transformação, a aplicação e promoção das realizações científicas e tecnológicas. A partir disso, a gente pode ver que a China, ao prever esse tipo de contrato de tecnologia, ela teve um especial enfoque em promover a pesquisa científica e tecnológica. Com isso, a China quer se lançar para o mundo, né, como uma grande potência mundial, com destaque nesse aspecto de inovações tecnológicas. Por isso que até tipificou isso no seu código, tipificou o contrato de tecnologia. Voltando agora um pouquinho sobre esse tipo de contrato ainda, o código vai dividir eles em contratos de desenvolvimento de tecnologia, contrato de transferência de tecnologia e contrato de licenciamento de tecnologia. Por isso, é um capítulo muito, muito completo para aqueles que gostam de tecnologia, gostam de contratos, gostam dessa área do direito mais modernizado, né? E com certeza também vai ter disposições sobre propriedade intelectual, propriedade industrial. Basta pegar o livro e começar a ler, né? Que esse capítulo é realmente bem completo. Outra questão que eu destaquei aqui, ela está prevista no livro 4º, capítulo 2º. Nesse capítulo específico dos direitos fundamentais, que o Código tem um capítulo direcionado para esses direitos fundamentais. E aqui ele vai trazer as disposições sobre o direito à vida, a corpo e à saúde. Dentro desse escopo, a lei prevê questões sobre a bioética e o biodireito. Resumidamente, falando o seguinte, as pessoas com plena capacidade civil de conduta possuem direito de doar suas células, tecidos e órgãos e não terão direito de indenização de acordo com a lei. Ninguém poderá forçar, enganar ou induzir essas doações. A doação deverá ser feita por escrito ou por meio de testamento. Então, olha que interessante, aqui já o Código Civil ele é tão completo que ela prevê nas suas disposições mais gerais, né, essas questões sobre bioética e o biodireito. Eu tenho certeza que tem uma lei específica
abordando sobre esse tema, né? Mas eu queria destacar aqui que o Código Civil ele é bem completo nesse aspecto também. E também previu a solenidade, né, de como que isso deve ser feito. Falando que deve ser feito especificamente por escrito, verbalmente não serve, ou, se não for por escrito, tem que ser feito por meio de testamento. Além disso, vai falar que se a pessoa não tiver negado o consentimento para a doação quando era vivo, a doação aqui de suas células, tecidos e órgãos, os seus cônjuges, filhos adultos e pais poderão decidir em doar após a morte do sujeito. Então, se a pessoa não tiver deixado nenhuma disposição, né, se não tiver negado, os parentes mais próximos poderão fazer essa doação pelo falecido. O código, ainda dentro desse aspecto de biodireito e bioética, vai prever o seguinte, que para os casos de desenvolvimento de novos medicamentos ou demais fins médicos, em que se utilize tecidos humanos, órgãos, deverá obter uma aprovação pela autoridade competente. E após dessa aprovação da autoridade competente, deverá ser revisados e aprovados novamente pelo Comitê de Ética do Partido Comunista. Então, a gente tem uma dupla aprovação aqui para aqueles testes de novos medicamentos ou testes médicos. E, bom, obviamente, isso não pode ir desacompanhado do consentimento prévio do titular. Esse consentimento prévio, ele tem que ser feito por escrito e deverá ser informado esse titular objetivo e os possíveis riscos decorrentes desses novos medicamentos ou outros testes médicos. Além disso, também coloquei aqui o outro tópico que vai falar sobre a privacidade e proteção de dados, que é o tema da nossa fala de hoje, né? Ela também se encontra nesse capítulo, nesse livro, né, dos direitos fundamentais, mas isso a gente vai falar mais adiante, porque eu coloquei um monte de slide falando sobre o tema. Bom, o Código Civil Chinês é o único código do mundo que prevê a proteção de privacidade e proteção de dados, né, como um direito fundamental, ao lado do direito à vida, a corpo e saúde, ao nome, ao retrato e à honra. Então, isso é muito interessante, né? Se alguém aqui for estudar direito comparado, eu acho isso muito interessante. E eu acho, assim, que a China vem querendo colocar o ser humano, né, no centro dessas relações civis, no centro dessas relações jurídicas. Isso vai dando uma segurança jurídica, uma certeza, uma previsibilidade, né, em relação ao direito chinês. Bom, aqui o código, ela separa 2 artigos específicos para falar sobre o direito à privacidade. No artigo 1032, ele traz o conceito de que seria a privacidade propriamente dita, e vai falar o seguinte: as pessoas físicas têm direito à privacidade. Nenhuma organização ou indivíduo poderá infringir os direitos da privacidade de terceiros, espionando, assediando ou divulgando de outras formas. Também vai falar o seguinte, que a privacidade vai abranger a tranquilidade da vida privada, da pessoa física, o espaço privado que não deseja ser conhecido por outras pessoas, as atividades e informações privadas. O código, ele não conceituou o que seria esse conceito de tranquilidade da vida privada da pessoa física, muito menos do espaço privado, e tampouco fala sobre atividade e informações privadas, elas falam pouquinha coisa, né? Pouca coisa ele fala. O código é novo ainda, então ainda tem
bastante tempo para que as pessoas, né, os juristas chineses, amadureçam a ideia sobre esses conceitos mais vagos, através de julgamentos, entendimentos doutrinários, jurisprudenciais. Acredito que daqui a pouco a gente vai ter esses entendimentos sobre o que seria uma vida tranquila, né? O que seria essas atividades privadas. E, de repente, a gente ainda tenha umas leis específicas regulando mais sobre o direito à privacidade. No artigo 1033, ele vai elencar as atividades que seriam consideradas como violação ao direito de privacidade, como, por exemplo, invadir a vida privada dos outros através de telefonemas, mensagens de texto, mensagens instantâneos ou outros meios. Isso está no inciso 1º desse artigo. É interessante aqui que esse inciso 1º ele foi replicado do Código do Consumidor. Então, não é uma novidade aqui, ele só foi uma réplica. Além disso, o artigo 1033 vai falar que invadir, filmar e espionar espaços privados, como a casa de outras pessoas e quartos de hotel, também seriam considerados atividades que violariam o direito da privacidade. Vai falar também que fotografar, ouvir e divulgar as atividades de outras pessoas, isso também consistiria num tipo de violação de privacidade. Muito interessante isso. Eu queria destacar que esse artigo 1033, ele é um rol exemplificativo, tá? O código ele não vai esgotar essas possibilidades de violação à privacidade através desses incisos, até porque o último inciso ele deixa livre, né, falando que outras atividades também poderiam ser consideradas violação ao direito à privacidade, tá? Eu coloquei aqui o artigo 5º, inciso 10º da Constituição Federal do Brasil, que também conversa muito com esse direito à privacidade, né? O artigo 5º, ele vai falar que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Eu acredito que na China funciona da mesma forma. A violação desse direito à privacidade com certeza ocasionaria, né, provocaria o ajuizamento de uma ação para reparar esse dano sofrido pela pessoa. Em relação à proteção de dados, propriamente dito, ele também foi elencado, né, teve um status especial de direito fundamental. E repito mais uma vez, o Código Civil chinês é o único Código Civil, por enquanto, do mundo que elencou a proteção de dados como um direito fundamental. Eu coloquei proteção de dados, mas se vocês virem uma divergência falando de informações pessoais, nossa prática é a mesma coisa, na tradução literal, né, que seria do Current, seria informações pessoais. Então, seria proteção de informações pessoais, mas aqui eu coloquei proteção de dados, porque na sua essência significa a mesma coisa. Então, o conceito de proteção de informações pessoais, ele vai falar o seguinte: informações pessoais são uma variedade de informações registradas eletronicamente ou de outras maneiras que permitam a identificação da pessoa física específica individualmente ou em combinação com outras informações, incluindo o nome da pessoa física, a data de nascimento, o número de identificação, o número biométrico, o endereço, número de telefone, endereço de e-mail, saúde, informações sobre a localização ou outras informações.
Bom, aqui a gente pode ver que o conceito no Código Civil, ela ficou um pouco misturado entre o que seria dados pessoais e dados pessoais sensíveis. O Código Civil pegou tudo e jogou no mesmo conceito. Bom, eu acredito que vai ter uma lei específica que a Sofia vai falar mais adiante, de repente prevendo, né, essa separação dos conceitos de dados pessoais e dados pessoais sensíveis. A Sofia vai falar melhor sobre isso e eu também estou animada para ouvir ela depois. Coloquei aqui a nossa Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, porque ela, no seu artigo 5º, inciso 1º e 2º, ela já traz essa diferenciação, né, dos conceitos de dados pessoais sensíveis. Eu queria destacar aqui que esses dados pessoais sensíveis, elas merecem uma atenção especial, porque o seu tratamento requer maiores cuidados, né? Porque a maioria das vezes ela vai tratar dados relacionados à origem racial ou étnica, a convicção religiosa, política, afiliação de sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico, político, e dados referentes à saúde, vida sexual, dado genético, ou até dado biométrico. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de manusear, né, esse tipo de dados para não incorrer nessas sanções e penalidades. Não somente da Lei Geral de Proteção de Dados, mas também de outros aspectos. Aqui eu coloquei os princípios, né, que o Código Civil prevê esses princípios, porque a lei específica vai prever outros princípios mais abrangentes. Tem o princípio da legalidade, legitimidade e necessidade. Eles são bem parecidos até com a nossa Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, no seu conceito, porque o princípio da legalidade, ela consiste em coletar os dados conforme o disposto nas leis e regulamentos administrativos. Então, os processadores não devem agir, né, contra a lei, contra aquilo que está disposto nas normas. O princípio da legitimidade, ela consiste em saber se a pessoa que está coletando os seus dados é realmente competente para fazer isso. E o princípio da necessidade, que consiste em somente coletar os dados necessários para determinada atividade. Aqueles dados que não forem necessários não tem por que coletar, né? Lembrando ainda mais uma vez que o Código Civil é uma lei geral e abstrata, portanto, a gente está esperando uma lei específica para regulamentar o tema, que seria a API-PL. Ela atualmente já está tramitando no Congresso, está no seu 3º esboço, se não me engano, e está dentro dessa pauta do Congresso Nacional para ser aprovada, né? E eu acredito que ela vai entrar em vigência ainda esse ano. Possa ser aprovada ainda esse ano. A Sofia deve falar mais adiante melhor sobre esse tema. Aqui também trouxe no slide as condições de processamento, que se traduzem nos requisitos que o processador deve observar na hora de tratar os dados pessoais. Aqui o elenco, como, por exemplo, o consentimento do titular, o respeito às normas públicas, a finalidade para que os dados são coletados. Esse tipo de processamento não pode violar as disposições legais, os regulamentos ou até os acordos particulares. Isso é muito importante, né? E eu coloquei aqui também que os titulares das informações pessoais, eles possuem direitos, como, por exemplo, o direito de consulta, de cópia, de correção e exclusão das suas informações pessoais. Isso está previsto no artigo 1037, tá? Aqui, chegando quase no final da minha fala, eu trouxe um slide falando sobre a responsabilidade dos processadores. Eu falo processadores porque o Código Civil ela não fez a diferença entre controlador e operador, tal qual a Lei Geral de Proteção de Dados, ou a GDPR, lá da União Europeia,
né? Bom, no artigo 1038 vai falar que os processadores não devem violar ou adulterar nem divulgar informações sem o consentimento do titular, porque isso vai gerar responsabilidade para ele vai ter que responder civilmente. Também não podem fornecer ilegalmente a terceiros tais informações. Também tem que tomar medidas necessárias, medidas técnicas necessárias para garantir a segurança dessas informações pessoais e, eventualmente, impor medidas corretivas em caso de vazamento de dados, com a devida notificação dos titulares. Então, em caso de vazamento desses dados, dessas informações pessoais, o titular tem que ser avisado, tem que saber o que está acontecendo com seus dados. A ausência dessa informação, desse comunicado, né, pode gerar até ação judicial por parte do titular. E no artigo 1036 vai trazer as hipóteses de isenção dessa responsabilidade civil do processador. Vai falar o seguinte, que os atos que forem praticados conforme o consentimento do titular não vão ter responsabilidade civil do processador. Logicamente, o titular permitiu, o processador agiu conforme aquilo permitido, não faria sentido responsabilizar essa pessoa que agiu conforme aquilo que foi pedido. Também fala que não tem responsabilidade civil do processador quando as informações forem divulgadas pelo próprio titular. É lógico também, se o titular divulgou essas informações, né, ele tem todo o direito de fazer o que ele quiser com suas informações pessoais, divulgou, enviou para terceiro. Aqui não faria sentido a gente responsabilizar esse processador. E, finalmente, eu acho muito interessante, né, essa última hipótese de isenção de responsabilidade, porque ela traz o interesse público como justificativa para a prática de determinados atos. Então, se tiver interesse público, por exemplo, divulgar esses dados pessoais dessas pessoas, o governo pode praticar isso. A gente viu muito isso durante a pandemia, como, por exemplo, o uso de monitoramento feito através de aplicativos, né, para verificar se determinada pessoa está com Covid, se não está, isso na China. Também foi utilizado para monitorar a quantidade de pessoas que existiam em um determinado local, né, e com essas informações eles poderiam relatar para os outros que queiram frequentar o local, né, o nível de risco de contágio. É um tema super interessante, né, porque aqui a gente pode ver qual seria o limite da privacidade, né, qual seria o limite dessa divulgação ou não das informações pessoais da pessoa física. Bom, é isso que eu queria compartilhar hoje com vocês. Eu agradeço muito novamente a todos e eu espero que possa ter contribuído de alguma forma para esclarecer um pouco melhor esse Código Civil chinês.